Seremos breves. Nós vamos ver um pouquinho sobre o expressionismo, um daqueles ismos, né, que a gente está estudando, baseado no entendimento do que é a arte contemporânea, porque, como a gente já falou em algumas aulas anteriores, no exame do Enem, eles cobram muito mais, né, questões relacionadas à arte contemporânea. Então, nós, a partir de junho, né, a partir de maio, nós começamos a ver e a gente vai até o final investigando aí a arte contemporânea. Vou pegar o texto, assistiremos um vídeo curto e faremos 3 questões bem fáceis. Vamos ver se chega para vocês aí o texto, ver se o tamanho tá bom. Acho que esse aqui é isso. Vou fazer a leitura devagar, porque o texto é pequenininho. O texto é pequeno, mas ele congrega, assim, ele condensa muitos assuntos, porque, como nós falamos também, e vocês já sabem disso, a arte contemporânea, né, a partir do início do século XX, ela vai ser complexa, não porque a arte é complexa, mas porque ela está refletindo transformações ocorridas na sociedade. Então, o que vai acontecer na arte é o que está acontecendo na sociedade. Sociedade, né, entre guerra, pós-guerra, né, vai ter o surgimento de vários caminhos, né? Por isso esses ismos aí, a gente já viu o cubismo, já vimos o dadaísmo, agora a gente vai ver o expressionismo. Então vamos lá o texto. O renovado romantismo no final do século XIX tornou-se a base imediata do expressionismo moderno. A rejeição da civilização europeia por Gauguin e sua celebração de uma existência alternativa em forma e cor emocionais, a súbita mudança da arte requintada para uma técnica intencionalmente chocante, em que se apresentam temas igualmente chocantes, o uso da imagem alucinatória por Munch, através das quais a empresa empresta forma pública às angústias pessoais, características do expressionismo. Ele está relatando para a gente aí. A apaixonada, mas controlada deformação da natureza por Van Gogh e a intensificação da cor natural, a fim de criar uma arte violentamente comunicativa. Esses foram os modelos imediatos para os pintores do século XX, que buscavam meios expressivos. O exemplo de Rodin, que pôde transmitir emoção convincentemente através das superfícies e poses forçadas das figuras, ofereceu uma base análoga para a escultura moderna. Está se referindo a Auguste Rodin. Agora lembrei do filme Camille Claudel, um filme, se vocês não viram, podem assistir, que é a história da assistente do Auguste Rodin. Aí mostra lá, né, o contexto da vida do Rodin. Figuras ofereceu uma base análoga para a escultura moderna. A máquina fotográfica tinha, nesse meio tempo, feito do naturalismo puro e simples lugar comum, porque a fotografia, né, muitos teóricos registram que a fotografia, quando surge, ela também vai influenciar na mudança de trajetória que a pintura vai tomar. A pintura não vai precisar mais reproduzir a realidade tal qual ela é. Então, os pintores, né, eles vão começar a tentar reproduzir essências, né, expressão, né, formas. A máquina fotográfica, eu já li isso. Arte Nouveau, na virada do século, tomou notáveis liberdades com as aparências normais, a fim de explorar as possibilidades tanto expressivas quanto decorativas do traço, da cor e da forma, enquanto os psicólogos tentam explicar como os nossos estados mentais reagem a tais elementos. Apoio e estímulo vieram também de muitas outras direções, do mundo de sofrimento e de sensibilidade anormal, tornado palpável nos livros de Dostoiévski, da maneira e do conteúdo agressivos das peças Ibsen e Strindberg, da brilhante a brilhante visão, né, e ampla visão de Nietzsche de um mundo sem Deus e a retórica desafiadora em que a apresentou, aquele que seria um criador,
deve ser primeiro um destruidor e despedaçar os valores. O pensamento filosófico de Nietzsche, né, é controverso, a gente sabe, é meio... não dá para simplificar em poucas horas de aula, é uma coisa complexa. Quando ele fala sobre a morte de Deus, né, a questão filosófica muito complexa. Enfim, os movimentos místicos dos últimos 100 anos, em especial a teosofia e Rudolf Steiner. Então, ele está falando aí dos acontecimentos no início do século XX, né, final do século XIX e início do século XX. O expressionismo floresceu de forma especialmente abundante na Alemanha moderna. O movimento Sturm and Drang, do final do século XVIII, tinha sido uma tentativa pioneira de quebrar a influência da cultura mediterrânea sobre o povo nórdico. O expressionismo alemão, no início do século XX, estava impregnado de suas ideias e literatura. Então, como nós também já falamos aqui, né, os movimentos artísticos ao longo da história, eles são movimentos de ruptura. Então, esse também vai ser um movimento de ruptura com a arte que era feita anteriormente. Política e socialmente, a Alemanha moderna foi o mais conturbado dos países europeus, com cidadãos de mentalidade de extrema-direita e de extrema-esquerda usando métodos também extremos em suas batalhas pela supremacia, e guerras desastrosas, somando-se às misérias ocasionadas por uma industrialização e uma urbanização super rápidas. Então, olha quantas coisas aqui já descreveu de transformações sociais que vão influenciar na arte, né? Por isso que a gente vai ver no vídeo, né, essa tentativa de desfazer a figura, distorcer a figura, né? Porque o mundo não está mais vendo, o mundo que está ali, né, a contextualização histórica que acontece no expressionismo é de desastres, de transformações rápidas, industrialização, né, guerra, né, angústia. O mundo artístico alemão estava e está fragmentado pelo federalismo alemão. A vida cultural de cada cidade importante tende a estar, em certa medida, separada e em competição com a de outras. Depois de 1900, Berlim tornou-se cada vez mais o ponto focal de todas as artes, mas Munique também era um centro de importância internacional. E não muito atrás vinha logo Colônia e Dresden, e Hanover. Cada uma dessas cidades possuía suas instituições acadêmicas, equilibrando entre si as oportunidades que podiam ser oferecidas aos artistas de vanguarda. Assim, embora Berlim fosse claramente o ponto de reunião e de exibição, mais cedo ou mais tarde, para qualquer novo movimento, era também a cidade de reação artística, e assim era mantida firmemente pelo envolvimento pessoal do próprio Kaiser, né, o presidente lá, o líder, né? Depois que ele partiu, em 1918, e aí nós temos aí entre guerras, né, 1914 e 1918, é a Primeira Guerra Mundial, o colapso geral do governo da Alemanha debilitou intensamente a posição da arte oficial, e grupos e movimentos multiplicaram-se livremente. Então a gente vai ter, a partir do expressionismo, nós já vimos já o dadaísmo e o cubismo, o fauvismo, o futurismo, todos esses ismos, né, vão surgir aí nesse início do século XX. Então vamos para o vídeo e depois nós vamos para as questões. Hoje é bem curtinho. Se tiver dúvida ou comentários, estou aberto a ouvi-los. Enquanto eu procuro o vídeo aqui. A eclosão de vanguardas produzida no final do século XIX pelo impressionismo, e principalmente pela obra não classificável de Van Gogh, assumiu um caráter radical na Alemanha do início do século XX. Levando ao extremo o postulado de que a impressão provocada no artista pelo modelo deve se sobrepor à sua imagem objetiva, veio à luz um movimento a que se deu o nome de expressionismo.
O termo cunhado em 1912 pelo galerista alemão Georges Levin não remete exatamente à expressão, mas, na realidade, significa exprimir. Os expressionistas extraíam a essência daquilo que viam, dando-lhe forma de acordo com o impacto que ela provocava neles subjetivamente. Para eles, tinha mais peso a própria visão do artista do que o objeto em si. Não é gratuito o fato de ter sido o expressionismo a primeira corrente a produzir arte abstrata. Pode-se falar de 3 períodos nessa busca. O primeiro, da arte naif, caracterizou-se pela deformação das figuras e das cores para exteriorizar seu conteúdo emocional. O segundo, conhecido como expressionismo puro, foi mais além. Abstraiu as formas até as tornar irreconhecíveis e lhes atribuiu cores de acordo com o que elas simbolizavam para o artista. O terceiro, que ocorreu por volta da Primeira Guerra Mundial, concentrou-se na crítica social, recorrendo tanto às abstrações mencionadas quanto retornando à figuração, mas no que ela tinha de mais implacável, acentuando o feio, a sátira político-econômica e o horror. Vídeo curtinho, né? Na verdade, ele complementa aquilo que a gente tem estudado nas aulas anteriores. Vocês vão ver que esses movimentos todos estão mais ou menos no mesmo período, né? Pós-impressionismo. Então, vamos para as questões. Qualquer dúvida ou pergunta, podem fazer, né? Estou aqui à disposição. Vou colocar as questões aí no chat. Segura aí. A galera hoje tá barulhenta, rapaz. O pessoal não dá nem para escutar. Olha aí no chat o link para o Google Forms. Então, por favor, eu estou aqui já aguardando. Aliás, eu posso fazer o seguinte, eu vou ler para vocês as questões, que aí vocês vão fazendo aí e eu vou monitorando aqui o recebimento. Então, uma primeira questão, vamos ler devagar, porque as questões são grandes. Como vocês vão ter contato com isso lá no Enem, vocês vão ver que as questões são grandes. Então, a primeira questão. De um modo geral, todos esses movimentos de vanguarda europeia, de fins do século XIX e início do século XX, estavam sob o signo da desorganização do universo artístico de sua época. A diferença é que uns, como o futurismo, o dadaísmo, queriam a destruição do passado, a negação total dos valores estéticos presentes, e outros, como o expressionismo e o cubismo, viam na destruição a possibilidade da construção de uma nova ordem superior. No fundo, eram, portanto, tendências também organizadoras de uma nova estrutura política e social. Então, aqui você vai clicar qual é a questão correta que confirma o texto acima. Então, a burguesia havia substituído a aristocracia do poder, rejeitando o eurocentrismo e os rituais da distinção social em prol do seu modo de vida baseado na valorização do trabalho. O clima de otimismo e a crença no progresso contínuo, propiciado pelo suposto avanço da cultura e da civilização, se viram abalados pela eclosão da Grande Guerra. As revoltas proletárias ameaçavam o clima de estabilidade no mundo burguês, despertando o pronto apoio dos artistas intelectuais que assumiam a causa operária e criaram um rótulo irônico, Belle Époque, ou Bela Época, para denominar essa fase de tensões. A sociedade burguesa buscava ser mais cosmopolita e democrática, como se vê na publicidade na Art Nouveau,
aderindo a novos modelos de comportamento e sociabilidade inspirados pelo American Way of Life e os padrões de consumo de massa, a perspectiva de uma sociedade mais humana, marcada pelas luzes, pelos valores burgueses e pela noção de evolução constante, havia motivado experiências sociais como a Comuna de Paris. Então, uma dessas questões aí confirma o texto acima. A questão número 2, bem longa, vou ler com calma. Além de colocar a Noruega no mapa artístico da Europa, a obra de Eduardo Munch foi um dos marcos fundadores do expressionismo. Essa obra é O Grito. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Movimento que se caracterizou pela tentativa de passar para a tela o impacto emocional, os sentimentos e as experiências interiores do artista. O pintor não era mais apenas um mero observador das aventuras e desventuras humanas. Era parte integrante e indissociável delas. Assim como Leonardo da Vinci estudou a anatomia humana e dissecou cadáveres, eu procuro dissecar a alma humana, observou Munch, Eduardo Munch. A obra mais famosa do artista norueguês, O Grito, sintetizou os principais ingredientes do expressionismo: o cenário tenso, a distorção da forma humana, que chega a beirar o caricatural, a agressividade nas pinceladas, tudo colabora para compor uma atmosfera dramática que emana desolação, tragédia e pessimismo. A imagem expressionista tenta impressionar não o olho, mas penetrar, atingir profundamente quem vê. Definiu o crítico italiano Giulio Carlo Argan, autor do já clássico Arte Moderna. A estética expressionista procurou refletir as angústias e as inquietações do homem contemporâneo, um ser atônito, imerso em um mundo povoado pela dúvida, pela alienação e pela incerteza. Assinale a alternativa correta. A tela, eu vou botar aí daqui a pouquinho, representa exclusivamente o conflito individual do autor, que era subitamente uma pessoa com transtornos psíquicos. A tela deve ser associada aos problemas políticos e sociais da Noruega nesse período, os quais o autor desejou representar. O medo, a angústia, a aflição representados na tela são próprios do período contemporâneo, no qual a inexistência de normas sociais rígidas faz os indivíduos sentirem-se perdidos. A tela representa especificamente o contexto do final do século XIX, quando houve o crescimento dos sentimentos nacionalistas. A tela representa o medo, a aflição e as incertezas do ser humano, sentimentos próprios do período histórico contemporâneo, podendo ser associadas ao movimento do individualismo. Então, essas 5 opções aí. E a última, que é bem fácil. O início do século XX traz consigo uma grande, eu acho que eu escrevi errado, grandes vertentes artísticas, né? O surgimento de grandes vertentes artísticas, que vão dominar toda a produção artística da época. Entre 1904 e 1905, na Alemanha, como um grupo chamado Die Brücke, que significa a ponte. Tem início o movimento expressionista. Assinale a alternativa que apresenta as principais características do movimento. Opção A. A sensação de luz e cor não se importando com os sentimentos humanos e com a problemática da sociedade moderna são características marcantes desse movimento. Opção B. É inegável que o expressionismo seja uma aceitação ao que for o impressionismo. Opção C. O Grito, de Van Gogh, é um exemplo deste marcante movimento. Opção D. O expressionismo procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizam psicologicamente o homem do século XX. E a última opção, o movimento expressionista inspirou-se nas pinturas rupestres. Eu vou colocar aqui procurar aqui a imagem do Munch, Eduardo Munch, a pintura O Grito. Você que não lembra, né? Obra aqui isso dá para ver assim. Aqui, legal essa. Compartilhando. Vocês já devem ter visto essa pintura. Famosona essa aí, professor. Oi? Muito famosa. Ela é famosa, né?
Ela é a que representa bem o expressionismo, assim. O senhor já viu Os Simpsons? Sim, sim. Eu tenho um quadro no meu quarto que no lugar desse personagem aí é o Bart Simpson, gritando. Legal, legal. Enviei já, professor. Já mandou? Ela Sim. tá rápida. Que Aqui foi isso. enviado também. Beleza. E como é que foi? Você já tem condição de ver o ponto aí? Eu errei só a primeira. O assunto não é um assunto complexo. O que é preciso a gente ter atenção é o período, né, histórico e a contextualização também histórica. Quando vocês baterem o olho na questão, por isso que é importante a gente ter uma na cabeça, né, a linha do tempo da história da arte. Deixa eu ver aqui, peraí. Caramba, já todo mundo respondeu? Ah, não, peraí. Alguns, né? É porque tem outro grupo também. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vai colocando aí esse. João Vitor, conseguiu. Qual foi teu resultado aí, João Vitor? Você prefere que bote no chat ou fale? Pode falar, tanto faz. Eu também errei a primeira. A primeira é um pouco difícil, porque você tem que encontrar a opção que confirma, né? O texto. Deixa eu ver aí. Quase que eu falo aqui a resposta. Não vou conseguir monitorar porque como eu fiz essa questão para uma turma de outra escola também. Então, quando terminar e todo mundo terminar, fala aí. Ah, terminei. Tá chegando a resposta ainda? Ah, eu consigo ver aqui os pontos que vocês fizeram aqui. Ah. E Pedro tirou 5. Gustavo Mendonça. Rai tirou 5. Lana tirou 5. Yuri 5. Ah, mas a minha 1 eu praticamente chutei, professor. Não, peraí. Só- O Yuri foi 4. Ah, 3 eu chutei. Pô, mas a 3 tá fácil. João Pedro Maffei, 3. Rebeca não foi muito bem. Pode melhorar na próxima. Vitória Maria, 3 pontos. Ana Gabriele, 3. Primeiro. Diga. Eu errei a primeira. Sim. Maria Alice, 3. Tô falando, nem sei se eu posso falar. Tô falando aqui. Que cara metido. Luan Gabriel, 5 pontos. Que isso? Lohan. Ih, Lohan, tem que melhorar no próximo, hein? Então, meus queridos. Todo mundo já respondeu? Aí, Marlon, cravou. Vitor, 4 pontos, muito bom. Se ninguém tiver mais nada para dizer, ou se falta alguém ainda mandar a resposta, que eu vou fazer assim, acho que fica mais fácil. Eu vou somar esses pontos, né, com uma avaliação mesmo. Não vou pedir mais para vocês escreverem e mandar, a não ser que tenha alguma coisa que eu queira ver escrito e tal, mas por enquanto não. Talvez eu faça
ao vivo, assim, peço para escrever ao vivo. Faço também um Google Form, escreve ao vivo e já resolve na hora. Esse negócio de deixar para depois vai ficar, tá difícil. Tá deprimindo, tá deprimindo. E aí, alguém aí, falta mandar ainda? Todo mundo Eu mandou. acho que são 16 pessoas, professor. Aqui tá marcando 22, quer dizer, tinha que ter 21. Professor, então os modos de avaliações vão ser online agora? Não entendi? Tipo, vai ser o modo de avaliação vai ser ao vivo? Eu tô pensando em fazer dessa forma, né? Resolver as avaliações aqui, nessas atividades, né? E, por exemplo, se eu for pedir uma atividade escrita, vou também elaborar um Google Form para vocês escreverem, fazer um texto na hora, entendeu? Dou um tempo aqui para fazer, porque esse negócio de pedir para anexar lá, Vitória, entendeu? Não tá funcionando, sacou? Fiquei muito estressado no semestre passado, que aí você vai. É porque perde um tempo, entendeu? Quando você, por exemplo, vai corrigir coisas. Você vai lá clicar e o sujeito só aperta o botão, não tem nada anexo, você perde um tempo clicando e vendo, entendeu? É meio cansativo aí. Eu prefiro fazer assim, acho que para vocês também fica mais fácil. Agora, tem uma questão também, né? Assim, não sei, eu acho que já comentei isso aqui em algum momento, né? Por exemplo, eu estou mandando para vocês essas questões aqui, eu pesquiso na rede. A sugestão é que você faça a questão sem pesquisar, né? Porque senão não tem sentido. Até porque na hora da prova lá no Enem, você não vai ter onde consultar a questão. Então, por isso que eu faço o texto, né? Faço um vídeo, comento e depois então apresento as questões. Assim, você tem que ter um autocontrole, assim, não vá pesquisar para fazer a questão, né? Tenta fazer baseado naquilo que você escutou, aqui da aula, né? Você tem dúvida, pergunta, tenta fazer assim, porque você já vai treinando. Isso não só em arte, né? Filosofia, geografia, história. Você vai treinando já para a prova, porque na prova não vai ter como consultar, né? É isso. É isso aí, Marlon. Interpretação. E senão a gente não treina, né? Se você. Aí é mole, você tá. Ah, beleza, professor, dá um tempo aí. Vou pesquisar e procuro as respostas certas. Não, mas não tem sentido, né? E tá, tipo, tá meio que mentindo pra si mesmo, né? Porque não tá aprendendo de verdade pesquisando as respostas. Então, por isso que eu falo, procura, se, por exemplo, a minha explicação aqui, a minha leitura, a minha explicação não for legal, professor, não entendi aí, dá para você, isso aqui, ou então ouvir alguma coisa em outro lugar, dá para você falar, comentar um pouco mais, e aí, baseado nessa escuta, vamos para as questões. Mas acho que está indo bem, vocês estão indo bem. E vai treinando, que aí no final do ano vocês vão ter um banco de questões aí, né, feitas já. Muito bem, então, meus queridos. Mais alguma coisa que eu possa ajudá-los? Estou meio devagar hoje porque está meio frio também, né? Aí eu estou meio devagar. Frio é muito bom, professor. Eu gosto também, eu fico um pouco para baixo, mas eu gosto. E essa coisa de a gente já sei que a gente vai voltar, tá, lentamente, né, voltando às aulas presenciais, mas sinceramente, falando com vocês aqui, sinceramente, tudo bem, Pedro. Obrigado pela presença. Não sei se será como antes, não, assim, como foi em 2018, 2019, a gente não vai ter mais aquele. Não vai, cara. Você tá falando o pique, né? Não vai ter o pique. Não, nem o pique e nem a forma que nós vivíamos. Não vai estar aquela sala cheia, todo mundo, entendeu? Andando para lá e para cá, gritando, saindo para o banheiro, indo.
vai mudar. Assim, as relações de tudo, assim, não sei se vocês estão percebendo, assim, é preciso, assim, vocês vão passar por um processo de amadurecimento muito mais rápido. Até porque isso que a gente está vivendo dá para a gente assim uma certa obriga, né? Não só vocês, a vocês também. Não, assim, não tem como culpar a escola, não tem como culpar o outro, assim, cada vez mais isso vai acontecer. Estou dizendo isso, por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem prático, assim, bem para você entender o que eu estou falando. Se você está aí me escutando, né? Escolher dormir tarde, acordar tarde, não estudar, é, o resultado negativo você não vai poder lançar sobre o seu pai, sobre sua mãe, ou sobre o seu colega, você não vai poder culpar ninguém. A responsabilidade é de vocês, entendeu? Talvez isso seja, a gente vai, à medida que a gente vai crescendo e vai amadurecendo, vai envelhecendo, virando adulto, né? A gente vai tomando contato com essa verdade. E não é muito agradável, né? Porque você tem que assumir as consequências dos seus atos. Então é muito interessante, eu acho que essa pandemia vai forçar vocês a pensar sobre isso. Mas é verdade, né? A online acaba ficando mais fácil quando você é organizado, entendeu? E tem uma rotina. Aí você consegue lidar. É claro, não é a mesma coisa. A, Sim, a coisa presencial é 1000 vezes melhor, mas ainda assim você consegue dar conta, entendeu? exatamente. Tem que se organizar. Eu Uhum. mesmo, aqui tá cheio de coisa para fazer aqui, e como assim, como eu estou vivendo essa coisa do cansaço um pouco, né, dessa coisa meio dá um desânimo, né? Eu preciso não deixar me levar pelo cansaço, porque tem que fazer coisas. Até vou convidar vocês no dia amanhã às 19 horas, fui convidado para apresentar um trabalho de filosofia lá no Ceará, quer dizer, remotamente, né? Às 19 horas da manhã eu coloco o link para vocês. Quer dizer, não sei se acho que está aqui o link, deixa eu ver se eu encontro. Se vocês quiserem assistir, é legal. Se quiser fazer pergunta também é legal. Uhum. Peraí, tá abrindo aqui. Aqui, peraí. Mas é isso. Essa, essa sensação de incerteza, né, não é muito. É desconfortável, né? Sim. E professor, quando você se sentir assim desanimado, tira um dia sem fazer nada. Tipo, nada, nada. Faz só um negócio que te agrada. Sei lá, você gosta de tocar violão. Sim, Fica o dia todo tocando violão. Porque aí no dia seguinte você já tá melhor, você já tá com a cabeça pras coisas. É com o que normalmente certeza. eu faço. De vez em quando bate umas semanas que eu tô desanimadão. Aí eu só vou lá e passo o dia todo jogando videogame, que é o que eu mais gosto de fazer. E no dia Sim, seguinte já tô melhor, eu consigo fazer as coisas direito. essa é uma boa dica. Eu gosto de ler, né? Então pego coisa para ler, ou então ouço um som. É Então, verdade. Não fazer coisas, né, que sejam ligadas à atividade. Muito boa. Obrigado pela dá um, dica. dá um tempo pro seu cérebro, entendeu? Com Que ele fica tá certeza. sempre trabalhando, às vezes você dorme, mas ainda assim ele tá lá trabalhando. O Então, negócio não para, né? já dá um descanso, você já tira um momento pra você mesmo. Então, com essa dica do Kaique para todos nós, para mim, para vocês, a gente aprende também, né? Quem ensina aprende, o professor também é aluno. Nós vamos, então, encerrando esse encontro maravilhoso. Deixei aí o link do YouTube que vai ter o encontro amanhã lá no Ceará. Se vocês quiserem assistir e fazer perguntas, se estejam à vontade. Obrigado pela paciência e pela presença de vocês. Até amanhã. Tá ok, professor, até amanhã. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau. Valeu. Tchau, professor. Valeu. Valeu, Ana. Valeu, Yuri.